aí, você sabia que teve campo de concentração aqui no Brasil? Sim, em 1915 e em 1932, durante a Primeira República do Brasil, o Ceará foi responsável pela criação de vários campos de concentração para aprisionar e controlar os retirantes, os sertanejos que saíam do interior do estado, fugindo das secas. Se você não sabe do que eu tô falando ou se você gostaria de aprender mais sobre isso, vem pra cá que essa é mais uma aula da nossa playlist de Primeira República. Roda a vinheta que a gente já começa. Oi, seres humanos! Eu sou Morgana, esse aqui é o História de Noah e hoje nós vamos ter uma aula sobre o que estava rolando aí no Nordeste durante a Primeira República. E vamos falar nesse vídeo principalmente sobre os campos de concentração. A gente já tem um vídeo aqui sobre coronelismo, a gente já tem outro vídeo sobre o cangaço e hoje a gente vai falar sobre os campos de concentração durante as secas de 1915 e 1932, porque sim, gente, a seca é uma característica extremamente importante dessa região do interior do Ceará, tá? Mas antes disso, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever caso você não seja inscrito, é super importante, é uma forma de você ajudar a gente aqui a manter esse canal financeiramente, porque, gente, é um conteúdo de graça para vocês, é super bom, ajuda bastante você aí para estudar para o vestibular, ou para suas provas na escola, para suas provas do CBJA, ou para os seus concursos. Eu não sei para que você está estudando, mas é um conteúdo de graça, então dá um curtir, se inscreve no canal, que é a forma de você incentivar a gente a permanecer aqui. Além disso, se você puder, compre qualquer coisa com os nossos links que estão aqui embaixo, pela Amazon, pela Americanas, pela Renner, pelas livrarias Curitiba, Saraiva, que você vai estar ajudando também a manter o canal financeiramente sem pagar nada mais por isso. E se você é um adolescente pobre, pede para os seus pais, ok? Passa para os seus amigos, compartilha esse vídeo com as suas turmas e vamos lá pro vídeo então. Você tem que entender que a seca é uma característica recorrente no sertão, tá bom, gente? É uma região seca, é uma região que é extremamente quente, já tem pouca água, mas no início do século XX vai ser ainda pior porque você não vai ter esses sistemas de irrigação e de barragens que a gente tem hoje por causa da tecnologia, tá? Então a primeira grande seca que a gente vai falar é a de 1876, que vai até 1880, ainda ali durante o período do Império no Brasil. Ela vai ser extremamente violenta, porque o Ceará naquela época tinha 800.000 pessoas habitando no estado, 60.000 vão chegar a morrer de fome, sede ou varíola, outras 60.000 vão emigrar, vão mudar de estado, vão lá para a Amazônia, dando início ao ciclo da borracha, tá? E eles faziam essa mudança, essa emigração, caminhando, gente, e a maioria das pessoas morriam. Pelo menos uma pessoa por família morria nessas caminhadas, porque, pensa, gente, caminhar no sertão com sol de mais de 40 graus, sem chuva, sem comida, sem plantação, sem nada. Eles morriam nessa caminhada, tentando chegar em um lugar onde eles tivessem comida, onde eles tivessem água, onde eles pudessem recomeçar a vida deles. Então você vai chegar aí ao cúmulo de pais leiloarem a virgindade das filhas por um prato de farinha, dos empregados matarem os patrões por um pé de mandioca. Então, assim, vai ser uma situação extremamente dolorosa para o sertão do Ceará. A gente vai falar bastante a palavra retirante aqui. Essa palavra significa pessoas que se retiram, porque eles estão saindo da terra deles, da casa deles, e se retirando, principalmente assim, ó, pensa nessa caminhada, saindo do interior do Ceará e indo em direção às praias, principalmente, em direção à capital, que é Fortaleza, porque é uma região muito mais úmida, mas também que tem muito mais oportunidade, né, gente? Porque era a capital do estado, então também tinha mais possibilidades de trabalho. Essa grande seca, ela vai ficar conhecida pela quantidade de gente que morreu, mas principalmente por essa dificuldade da locomoção, porque essa locomoção era feita a pé. Então, você consegue ver aí, por exemplo, a foto dos flagelados na estação de Iguaçu, fugindo da seca de 1877. E essa outra foto aí dele chegando em Fortaleza em 1877, ele chegando com as bagagens deles e não tendo para onde ir, o que fazer. Por exemplo, tem essa outra foto aí, que é a foto do Joaquim Antônio Correia,
que é de uma exposição que ele fez, de várias fotos, que são as vítimas da seca, também de 1878, e essa foto faz parte do acervo da Biblioteca Nacional, que é o retrato dessa criança puro osso aí, que é o retrato da seca, porque é o retrato da fome, né, da necessidade. Tem essa outra foto também de vítimas, também várias crianças juntas. Essa não tem um autor conhecido. A seca, ela sempre vai ser representada principalmente pelas crianças, porque elas são as que mais sofrem, porque elas são as que menos têm condição de fazer esse retiro, né, de fazer essa caminhada do interior até as capitais. E na maioria das vezes eram elas que morriam. Nessa foto aí você consegue ver, por exemplo, o desmantelamento das roupas, né, essas roupas rasgadas que não eram lavadas, sujas, e essas crianças descalço, porque os pais deles não tinham condição, todo o dinheiro que sobrava era para comprar comida, era para beber um pouco de água. Essa seca de 1915, então, ela vai ser um pouco diferente da que aconteceu no final do século XIX, porque agora já existe bastante linha de trem que ligavam o interior do Ceará até a capital. Então, muitos desses retirantes vão ter essa caminhada facilitada. Então, eles vão ter que caminhar apenas até a cidade mais próxima, né? Até o ponto de trem. Até ponto é ônibus, até a estação de trem mais próxima a eles, e de lá eles pegam um trem para a cidade que eles queriam, principalmente aí Fortaleza. Sendo assim, nessa seca de 1915 vai aumentar o número de retirantes em Fortaleza, e isso vai incomodar grandemente a elite política do Ceará. Por quê, gente? Porque a elite não queria ver a sua cidade entulhada do quê? De mendigos, de pedintes, de gente passando fome, né? E pedindo para que eles ajudassem. Para solucionar então esse problema dos pedintes, dos mendigos, a elite política do Ceará, e quando eu falo elite política, eu quero dizer os políticos junto com a elite burguesa, eles vão ter uma grande ideia: criar campos de concentração. E eu sei que quando a gente fala campos de concentração, a primeira coisa que vem na sua cabeça são os campos de concentração nazistas, aqueles que foram criados na Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial, que eram campos de extermínios dos judeus, dos gays, dos cristãos, dos comunistas e por aí vai, porque a lista de inimigos, né, dos nazistas eram grandes, mas um campo de concentração, ele é um lugar cercado, dotado de vigilância 24 horas por dia, uma vigilância armada. As pessoas que estão ali dentro são proibidas de sair. Geralmente isso acontece em tempos de guerra. Essas pessoas que estão ali dentro são privadas dos seus direitos e da sua liberdade pessoal. Eles não têm mais direito de ir e vir. Eles estão presos ali. E essa prisão, ela pode ser por motivo étnico, ou seja, de etnias diferentes, como acontecia com os judeus, né? Você tinha esse motivo étnico, mas também podia ser ideológico, como no caso da prisão dos comunistas, mas também podia ser político ou religioso. O nazismo não inventou o campo de concentração. O campo de concentração já existe há séculos, tá bom? Então você vai ter os campos de concentração na Alemanha nazista, mas você também vai ter na Argentina durante a ditadura da década de 70, tá? Que era para extermínio também na Argentina, mas daí de extermínio dos inimigos políticos da ditadura militar lá deles. Você vai ter nos Estados Unidos os campos de concentração que vão começar a surgir logo depois do ataque a Pearl Harbor, durante a Segunda Guerra Mundial, que vai ser para aprisionar os nipo-americanos, acho que esse é o nome, que são os descendentes de japoneses, ou seja, descendentes de japoneses é pessoas americanas que nasceram nos Estados Unidos, mas que têm olhinho puxado, que tem essa genética. Ou seja, eles não são japoneses que vieram para cá, eles já são os filhos desses japoneses, gerações depois. Porque você tem que pensar que naquele período a imigração japonesa nos Estados Unidos era grande, eles eram milhares de pessoas. E aí então vai existir esses campos de concentração. Você provavelmente, se você é um adolescente, mas eu não sou adolescente, Ivy, mas, né? Se você é um adolescente, fala sobre isso naquela série Eu Nunca, onde o Paxton traz o vô dele para contar da experiência dele de ter vivido nesses campos de concentração. Não lembro o episódio, tá? Mas eu não sou adolescente e vi a série, ela é muito boa.
assista, só para você fazer essa ligação. Além disso, você também vai ter aqui no Brasil esses campos de concentração. A gente já falou de campos de concentração aqui no Brasil para prisão de políticos, né, de inimigos políticos. Então vai ser uma coisa que vai existir, por exemplo, no governo do Arthur Bernardes. A gente falou agora no vídeo que a gente fez sobre as revoltas tenentistas. Se você quiser saber, vai dar uma olhada no vídeo, tá bom? Mas a gente vai ter então esse campo de concentração das secas, que elas não eram para extermínio da população, mas sim para aprisionamento e isolamento, para afastar essa população da elite que morava na capital, mas principalmente para afastamento e isolamento, para aprisionar essa população que era considerada inferior, o sertanejo, o pobre. Você tem que entender aqui que a gente está sob grande influência em 1915 das teorias eugenistas, tá? Que são aquelas teorias que surgiram lá, derivadas daquela teoria do Darwin, da evolução das espécies, e que trouxeram então para essas teorias racistas da eugenia, de que uma raça é superior à outra. E aqui no caso, o rico é superior ao pobre, então a vida do pobre não vale nada, então ele pode morrer. Então ele morrer pela seca, tanto faz. A gente só não quer que ele morra na frente dos nossos olhos e principalmente na nossa cidade. Lembra lá? Gente, é 1915. Lembra que a gente fez um dos primeiros vídeos dessa Primeira República é sobre as reformas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, desse conceito de civilidade e de modernidade que está reinando no Brasil nesse período, desse momento de imitar Paris, né? Então, da Belle Époque. Vou deixar o vídeo linkado aqui para você ir lá entender certinho, caso você não tenha visto. E isso vai acontecer em Fortaleza também. Então não é bonito, não é civilizado e nada moderno você ter gente passando fome na rua por causa da seca. E é por isso então que eles vão construir esses campos de concentração, vão murá-los e vão aprisionar essas pessoas ali dentro. Elas vão ser proibidas de sair dali. Porque assim, se elas morrerem, elas morrem longe dos olhos dessa elite. E eles eram muitos, gente. Esses retirantes eram muitos. Olha essa foto aí, onde a gente tem, então, na estação de Juazeiro. Todos esses são retirantes que estavam tentando fugir para algum lugar. Então, a elite política e burguesa do Ceará, em 1915, não vai gostar nadinha dessa facilidade que os trens deram para que esses retirantes chegassem à capital. Motivos. Eles não queriam os mendigos na rua porque não era civilizado, não era bonito, não era nada moderno. E o que eles vão fazer então? Eles vão pedir para que o governo, e o governo vai fazer isso, vai tentar impedir, dificultar, aumentar o valor das passagens de trem para que esses retirantes não consigam vir de trem para a capital, acabem tentando vir andando e morrendo no percurso. Sim, eles vão fazer isso. Mas já na região do Cariri, por exemplo, que é uma região que estava no interior, mas que por ter esses grandes coronéis, principalmente nesse período aí vai ser o Padre Cícero e a família Ossioli, eles vão receber muito dinheiro dos presidentes para atender essa população na seca. Como que eles vão fazer para impedir a entrada desses retirantes nessa região? Através de espancamentos e até assassinatos. Isso vai desestimular os retirantes a tentarem entrar nessas cidades ali da região do Cariri. Como que funcionavam os campos de concentração, então? A saída do campo só era permitida para trabalho, tá? Ou para a mudança de um campo para o outro. Eles eram vigiados 24 horas por dia por homens armados. Para eles saírem desse campo para o trabalho ou para serem transferidos para outro campo de concentração, eles eram transportados em caminhões de carga, sim, feito animais, que também eram extremamente policiados, que eram, como que fala? Escoltados por policiais armados para impedir que eles tentassem fugir durante esse transporte. Dentro do campo de concentração também tinha os sebos, que era um lugar de castigo e de disciplinamento. Ou seja, se qualquer um desses moradores do campo de concentração se revoltasse pelo modo como eles eram tratados ali dentro, eles eram presos nesse sebo, que era uma cadeia com paredes altas de madeira, e lá eles sofriam desde castigos físicos até isolamento, para que eles servissem como lição
para os outros moradores do campo de concentração e assim desmotivasse qualquer tipo de rebelião ali dentro. A elite também vai ser a favor de que eles trabalhem dentro desses campos de concentração. Então, essa população ela vai ser responsável pelos trabalhos que tinham ali. Então, os trabalhos de alfaiataria. Sim, gente, eles faziam as roupas que eles mesmos usavam com sacos de comida, porque eles não tinham tecido. Trabalho com ferro, trabalho com a madeira, todo tipo de trabalho que fosse necessário ser feito ali dentro, eram os próprios moradores que faziam. E em troca desse trabalho, eles recebiam uma ração melhor. Ração é o nome que eles davam para a comida, gente, porque eles chegavam a receber um prato de farinha, um pedaço de rapadura, uma porção de café. O café, para vocês terem noção, ele era torrado no sangue do boi, que era para tentar aumentar a quantidade de ferro da população, porque eles realmente recebiam muita pouca comida. E se algum desses moradores tentasse se revoltar contra essa comida que eles recebiam, né, sobre esse pagamento e considerasse esmola, que o que eles recebiam não pagava o serviço que eles estavam fazendo, eles eram mandados direto para o sebo e lá eles sofriam esses castigos físicos, então, ou esse isolamento, né, ficavam ali por dias às vezes, menos nos campos que ficavam localizados em Fortaleza, porque nos campos de Fortaleza eles eram mandados diretos para a cadeia mesmo, tá? Então, outros tipos de serviço que eles faziam lá era a construção das barracas onde eles viviam, da olaria, da carpintaria, entre outros serviços. Só para você ter uma noção, os campos de Fortaleza, eles ficavam geralmente mais perto do mar. Por quê? Porque perto do mar era a última estação de trem, era a última parada. Então, geralmente era onde os retirantes desciam e ali mesmo do lado das estações de trem, eles faziam então seus barracos ou montavam as suas barracas e eles viviam ali. E foi assim que surgiu as primeiras favelas de Fortaleza, em torno das linhas do trem. E elas existem até hoje. Por exemplo, a favela dos Trilhos. Eu vou deixar essa foto aqui. Essa foto é uma das favelas que existiam em Fortaleza até 2014. Você pode ver que ela está ao redor dos trilhos e essas famílias foram desapossadas, removidas dali pela prefeitura, mais de 2.185 famílias, pelas obras que foram feitas ali para criar o VLT, para a Copa de 2014. Então, até 2014, ainda existiam essas favelas em torno dos trilhos em Fortaleza, que foram criadas lá durante a seca de 1915. Então, da mesma forma que as favelas no Rio de Janeiro foram criadas com as reformas públicas, né, sanitaristas lá de 1905 e 1906, as de Fortaleza também foram criadas através desse movimento aí dos retirantes que vinham da seca e que não eram atendidos pela elite política do Ceará. Mas voltando para os campos de concentração. Nos campos de concentração, além deles serem obrigados a trabalhar ali dentro, eles também eram obrigados, por exemplo, a raspar o cabelo, porque era uma tentativa de evitar que se passasse algum tipo de doença ali dentro, mas eles não tinham nenhum tipo de higiene fornecida realmente pelo governo. Então as doenças ali eram passadas com muita facilidade. Tanto que os campos de concentração de 1915, grande parte da população que vivia ali vai morrer de varíola, não vai ser nem de fome e sede, vai ser de uma epidemia de varíola que vai acontecer dentro desses campos de concentração por causa da falta de higiene que tinha ali dentro, porque eles eram todos amontoados ali. Sem falar que a politicagem e os roubos, né, vão acontecer horrores ali dentro. Então, muitos dos alimentos que eram destinados pelo governo para alimentar essa população dos campos, eles eram desviados pelos funcionários desses campos que vendiam esses alimentos para o comércio local e arrecadavam dinheiro para eles, deixando a população do campo de concentração passar fome. E é por todas essas características que os campos de concentração vão ser chamados, então, pelos retirantes de curral do governo. Curral, gente, é o nome que se dá para o lugar onde você prende o boi, o cavalo, os porcos dentro da fazenda, tipo um chiqueirinho mesmo, o curral do governo. Então, quando a população que mora nesses campos de concentração chama esse lugar de curral do governo, eles estão querendo dizer o quê? Que eles estão sendo tratados pelo governo do Ceará como animais. Eles estão ali realmente presos, sem poder sair, sem nenhum tipo de condição de higiene, de alimentação
ou de cuidados, sendo tratados como animais. E aí a gente volta para aquela ideia eugenista. A vida do pobre não era valorizada como a vida do rico, tá? E vai ser nessa seca de 1915, então, que vai surgir esse mito do nordestino preguiçoso, que a gente tem até hoje. Gente, quando você fala trabalho de baiano, por exemplo, ou quando você reproduz qualquer outro tipo de comentário pejorativo com os nordestinos, você está reproduzindo esse preconceito que surgiu lá nessa seca. Por que esse preconceito surgiu? Porque a população dos outros estados começaram a receber muitos imigrantes nordestinos que estavam, né, fugindo dessa seca. Porque muitos deles iam para as capitais, mas muitos deles fugiam tentando buscar uma melhor vida em outros estados onde não fosse tão seca a região. E aí, então, eles começaram a pedir passagens para o governo, e o governo começou a distribuir passagens de trem para essa população poder viajar para esses outros estados. E esses outros estados, além de não gostarem de receber essa mão de obra a mais que ia competir com eles, também começaram a chamar os nordestinos de preguiçosos, porque afinal eles deveriam ter dinheiro para pagar as próprias passagens em vez de receber de graça do governo. Ninguém disse que o preconceito surge numa história legal, né, gente? É uma falta de empatia, assim, gigante. Só para você ter uma ideia, nesse período no Nordeste, você não tinha um bom conceito de alguém que recebia esmola, tá? Pro nordestino, receber esmola era algo vergonhoso. Um homem e uma mulher tinham que trabalhar, o trabalho era extremamente bem visto. Então eles vão preferir trabalhar e receber um salário de miséria do que pedir de graça, gente. E você vai ter várias histórias de pessoas que preferiam morrer do que pedir esmola, ou que trabalhavam de sol a sol em condições péssimas, em trabalhos realmente escravos. Por quê? Para o nordestino, para a cultura nordestina da época, o pedir esmola era desonroso, não combinava, não era aceitável. Nessa seca de 1915, então, vão emigrar 70 mil cearenses, tá? E aí milhares de pessoas morreram nessa seca. A gente não tem um número de quantas pessoas foram, até por causa da administração do Brasil na época, mas principalmente porque quem realmente morreu foi pobre e essa vida não é valorizada, então ela também não é contabilizada. Tá, mas aí você pode me falar, professora, tá tudo isso rolando no Nordeste, todas essas pessoas morrendo de fome, e o governo federal, o que ele tá fazendo? Por que ele não faz alguma coisa? Por que não faz uma obra pública de açude? Por que não reloca essa população, né? O que ele tá fazendo? Primeira coisa que você precisa entender, a administração do Nordeste, ela é dividida entre os estados ricos e os estados pobres. E adivinha onde essa seca acontece? Nos estados pobres. Naquela época, gente, o Brasil tinha mais ou menos 20 estados, tá? Então não tinha todos os estados que a gente conhece hoje, ok? Então vamos lá. Os estados ricos eram os estados que viviam da economia do açúcar, da produção do açúcar, que eram Pernambuco e Alagoas. E os estados pobres eram Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Esses estados, eles vão ter uma cultura de subsistência, né? Da criação ali da sua plantação para o seu próprio consumo, vendendo o excedente, o que sobra para trocar por alguma outra coisa que você precisa, da criação do gado. Então, eles tinham uma economia de subsistência. E nessa região você vai ter então os grandes coronéis, que a gente vai ter como exemplo aí o Padre Cícero na região do Cariri, da família Oscioli também na região do Cariri, no Ceará. Você vai ter, por exemplo, na Bahia, o Horácio de Matos, o Franklin de Albuquerque, por aí vai. Essas regiões onde você tinha esses grandes coronéis, eles eram aliados do governo federal, então eles recebiam muitas verbas. Então, quando surgiam essas secas, essas verbas iam para eles. Então, essa região onde eles estavam eram as regiões onde mais tinha sustento para seca. Então, eles recebiam alimento de fora, eles recebiam então esse dinheiro do governo federal e eles conseguiam atender a região deles. Lembrando que essa região do Cariri era a região que espancava então as pessoas que tentavam entrar ali, os retirantes que tentavam entrar ali. Então, eles também atendiam só o pessoal deles. Quem não fosse, eles davam um jeito
de expulsar. E é por isso, então, que essa população mais pobre não vai ter auxílio do governo, porque o governo dava auxílio só para os aliados políticos deles. Mas a seca de 1915 não vai ser a única seca que o Brasil vai sofrer. A gente vai ter a seca de 1932. Sim, você está certo, não é mais a Primeira República, mas a gente vai falar dela, porque tá aí na transição para a ditadura Vargas, né? Já tá há 2 aninhos a ditadura Vargas, mas só para vocês entenderem o que vai acontecer então. Em 1932 a gente vai ter mais uma seca e aí os campos de concentração vão ser criados novamente. Aí você fala, professora, como é que eles me criam esses campos de concentração de novo se milhares de pessoas morreram nele por varíola e de fome e de sede? Então, gente, muita gente vai contestar a criação desses campos novamente. E vão dar exatamente esses motivos que eu falei para vocês. Mas aí a elite política e a elite burguesa do Ceará vai dizer que, abre aspas, estamos em um momento moderno, nós aprendemos com o que aconteceu no passado, há 15 anos atrás, e agora esses novos campos de concentração vão ser construídos em novos parâmetros de civilidade, de modernidade e de higiene. Sendo assim, eles vão criar a desculpa, então, para que qualquer pessoa que chegasse a morrer nesses campos de concentração por falta de higiene ou por alguma doença, seria a culpa dos próprios retirantes, porque eles não são naturalmente higiênicos. Ou seja, voltamos para a teoria eugenista. Eles nasceram porcos, eles nasceram sem saber se cuidar. Não é o ambiente que eles estão que não é propício a isso, mas a culpa é deles. Então, se eles morrerem por varíola, concentrados e presos nesses campos de concentração, não é culpa de quem prendeu eles ali, é deles mesmos. De novo, então, nessa seca de 1932, eles vão tentar proibir a venda das passagens de trem do interior para o Ceará. Nessa seca de 1932, vão ser criados 7 campos de concentração. Esses campos de concentração vão ficar sempre perto das estações de trem, porque vai facilitar a captura. E captura aqui, realmente, gente, de pegar realmente à força esses retirantes e mandar eles para esses campos de concentração para que eles não consigam chegar até a estação e de lá pegar o trem até Fortaleza. Mas em Fortaleza, desses 7 campos, 2 campos vão estar em Fortaleza. Um vai ser reaberto da seca de 1915 e o outro vai ser criado então. E aí, por que essa elite vai decidir então criar esses campos de concentração novamente? Porque um dos grandes problemas que gerou durante a seca de 1915 foi a perda de mão de obra cearense para os outros estados, porque muitos desses retirantes que emigraram não voltaram, continuaram nos estados onde eles encontraram esse recurso. Então, a elite burguesa e política está preocupada com a perda de mão de obra. Então, eles vão criar esses campos de concentração para que esses retirantes não migrem. Além disso, esses campos de concentração, eles não vão ficar em qualquer área, não. Eles vão ficar sempre nas áreas mais pobres das cidades, mais retiradas, sempre longe dos centros e longe do comércio e da população rica, para que, ninguém gosta de ver pobre morrendo de fome, basicamente. O que eles vão fazer? Eles vão segregar esses pobres, esses famintos, que eles vão chamar na época de flagelados, tá? É uma palavra que aparece bastante nos jornais da época. Os flagelados pela seca vão ser segregados, ou seja, afastados da sociedade, seus lugares vão ser extremamente marcados e eles vão ser concentrados e presos nesses campos de concentração. E esses campos de concentração, eles foram construídos para abrigar de 2.000 a 5.000 pessoas. E aí, eu vou deixar um mapinha aqui para você desses 7 campos de concentração. Só para você ter uma ideia, esses campos de concentração, eles foram abertos em abril de 1932. 2 meses depois, em junho de 1932, eu vou te mostrar agora a quantidade de pessoas que tinham lá. Lembrando que eles foram construídos para ter de 2.000 a 5.000 pessoas em cada campo, tá bom? Então vamos para o primeiro campo, o Ipu, que é aquele lá em cima. Ele tinha, em julho, 2 meses depois da abertura dele, 6.507 pessoas. Os 2 campos de Fortaleza juntos somavam 1.800 presos lá dentro. O campo de Queixara-Morim tinha 4.542 pessoas.
O campo de Senador Pompeu tinha 16.221 pessoas. O campo de Cariús tinha 28.648 pessoas. O campo de Buriti, que ficava em Crato, tinha 16.200 retirantes presos lá dentro. Ou seja, somando esses 7 campos de concentração, com 2 meses de funcionamento, o Ceará conseguiu prender 73.918 pessoas nesses campos de concentração. Campos que foram construídos para quantas pessoas? 2.000 a 5.000 pessoas, dependendo do campo. E aí você me diz, como é que a gente vai ter higiene nesses campos? Como é que a gente vai ter comida para todas essas pessoas? E água, e atendimento médico, e roupa, e escola para essas crianças, e tudo mais que essas pessoas precisavam? Não vai ter. Para vocês terem uma ideia, o campo de Pirambu, que ficava em Fortaleza, que foi construído para essa seca de 1932, ele ficou conhecido pela população, o nome que a população deu para esse campo foi de Campo do Urubu. Ou seja, o urubu, que é aquele bicho que come carniça, não saía de lá, porque as pessoas não paravam de morrer. Fotos, gente. A gente tem essa foto aí das crianças nos campos de concentração de Ipu, em 1932. Esse campo de Ipu é o único que tem algum tipo de dados sobre eles, tá bom? A igreja matriz de Ipu cadastrou no cemitério dela 23.000 mortos pela seca. A gente não sabe quantos desses vieram do campo de concentração, tá? Mas de toda a cidade, de toda a região, 23.000 mortos. Já essa outra foto aqui é do campo de que ficava em Fortaleza, que é o campo de Pirambu também, tá? Você vê esses barracões, essas barracas, ó, que não tem fim, aonde a população vivia. Tem essa outra foto aqui que são das crianças e adultos mortos ao lado da linha férrea. São pessoas que morreram, seja no trem durante o transporte e foram jogados do trem, ou nas caminhadas, porque às vezes eles caminhavam perto dessas linhas do trem porque era fácil de você saber o caminho, né? E perceba como ela é muito parecida com aquelas fotos que a gente vê das vítimas do nazismo mesmo. Essa outra foto aqui é dos retirantes chegando ao campo de concentração de Patu. Olha essas pessoas amontoadas, todas elas. Eu sei que as fotos são... a qualidade não é boa, né, gente? Não existia a foto digital, mas só para você ter uma noção, elas amontoadas ali, com essas roupas. Você percebe como as crianças ali no campo direito, elas estão seminuas, algumas delas até nuas, porque não tinha mais roupa, né? Tem essa foto agora que eu vou mostrar para vocês, que é esses casarões que abrigavam, então, as populações no campo do Senador Pompeu. Olha, perceba como ele é gigante. É uma ruína, né? Não tem teto, mas dá para você ter uma noção. Nesses casarões, eles abrigavam até 300 pessoas dentro desses casarões. Era basicamente as pessoas ficavam de pé, gente, aí dentro. E é claro, gente, se essa elite, ela não se importa com a vida desse sertanejo, ela vai utilizar esse sertanejo, então, a favor dela. A indústria em Fortaleza, ela vai surgir através da mão de obra desses retirantes. Por quê? Porque vai começar um discurso de que esses retirantes não podem ficar desocupados. Afinal, eles também não gostam de pedir esmola, é contra a cultura, a honra do nordestino. E essa elite, então, vai começar a pregar que precisa-se ser usada essa mão de obra que está parada nas reformas públicas. Por quê? Porque o governo federal vai enviar verba para o Ceará para que sejam construídos açudes, para que sejam construídas estradas de ferro, para que seja dado auxílio para essa população que está passando fome e passando sede. E a elite, então, vai começar a pedir para o governo, vai fazer vários movimentos na imprensa para usar essa verba do governo federal em modernização e embelezamento de Fortaleza. Sim, usar esse dinheiro que o governo federal está mandando para auxílio das vítimas da seca numa reforma pública para tornar a Fortaleza a nova Paris. E você achou que a Belle Époque no Rio de Janeiro tinha sido ruim, né? E aí, só para você ter uma noção, essas reformas, elas eram feitas a jato, muito rápido. Por quê? Porque você não sabia quanto tempo a seca ia durar e o dinheiro dado pelo governo federal ia acabar assim que a seca acabasse, com as primeiras chuvas. Choveu,
acabou dinheiro direcionado para a seca. Então, eles precisavam começar essas reformas muito rápido e terminar muito rápido. Então, para eles, usar a mão de obra dos retirantes era perfeito. Por quê? Porque eles iam receber um prato de comida por essas reformas, tem muita mão de obra trabalhando ali, então tem muita gente, muita mão de obra disponível para o trabalho, então eles conseguem colocar bastante gente para o trabalho ser rápido, mas também se qualquer um desses empregados, desses trabalhadores reclamasse que estavam sendo explorados ou tentasse fazer algum tipo de movimento de revolta ou tentativa de pedir um salário decente pelo seu trabalho, ele era facilmente substituído por qualquer pessoa que estivesse passando fome, qualquer outro retirante que assumiria o lugar dele. Então, sim, gente, não vai ter um movimento operário organizado nesse período da seca ali, porque eles estão realmente trabalhando por um prato de farinha, um prato de arroz, às vezes uma porção de óleo, grãos de café, esse tipo de coisa. Lembra que a gente fez o vídeo sobre o movimento operário no Brasil e sobre a industrialização do Brasil? Então, aqui no Ceará, essa elite industrial vai crescer, vai se fortalecer durante esse período de seca, e essa indústria no Ceará vai ser criada nesse período pela exploração dessa mão de obra do retirante. Só que essa elite política agora vai usar então o catolicismo como desculpa, porque eles vão estar fazendo caridade. Eles não precisam da mão de obra do retirante. O retirante é que precisa de comida. Então eles dão um trabalho. Olha como eles são caridosos. Eles dão um trabalho para que ele tenha essa comida. E aí então eles vão ter a desculpa perfeita para continuar explorando esses retirantes, porque eles não estavam explorando, eles estavam amparando o pobre. Quais vão ser então as obras públicas que a gente vai ter em Fortaleza em 1932? Então a gente vai ter a obra do porto, a gente vai ter a obra do mercado de frutas, a construção de um novo prédio para os correios, a gente vai ter a reforma do passeio público e do telégrafo. Tá? Vai ser inaugurado o primeiro arranha-céu de Fortaleza, que vai ser o Hotel Excelsior. O prédio tá lá até hoje, tá, gente? Mas na época ele era a coisa maior que tinha no centro de Fortaleza. Não vai ser criado pela prefeitura, mas eles vão querer modernizar e embelezar a cidade para que ela fique parecendo uma grande metrópole. Nesse período, essa elite também vai criar, então, um tour turístico nos campos de concentração, principalmente ali os de Fortaleza. Por quê? Para levar esses turistas que estão chegando em Fortaleza para conhecer os campos de concentração, para que fique comprovado que essa verba do governo federal está sendo utilizada na seca e não só para embelezar a cidade deles. Sim, além de criar um campo de concentração, eles ainda transformam em um zoológico. E tem uma reportagem num jornal que é até engraçada de se ler, que eles estão com um projeto de um segundo cinema para a cidade de Fortaleza, e aí eles vão dar como desculpa que o cinema vai servir sim para o pobre. O pobre vai ser uma obra boa para o pobre retirante que está sofrendo com a seca, porque, sabe por quê? Porque vai ter uma segunda classe, vai ter um espacinho lá para eles poderem usar. Então a gente tem essa segregação acontecendo no Ceará em 1932 de forma diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Se nos Estados Unidos a segregação lá era racial com os negros e esses espaços eram extremamente marcados com placas, né? Por exemplo, bebedouro de branco, bebedouro de preto, cinema de branco, cinema de preto. Aqui no Brasil a gente não vai ter essas placas, mas esses locais eles vão ser marcados por essa consciência social e comunitária que tinha nas cidades. Você sabia exatamente qual era a área do pobre e qual era a área do rico. Isso vai acontecer nos cinemas, mas também vai acontecer no passeio público e em vários outros lugares públicos da cidade, aonde não tinha uma placa dizendo, mas todo mundo sabia que ali só entrava rico, ali só entrava pobre. Ou seja, qualquer chance de empatia para que a vida desse pobre sertanejo retirante fosse valorizada era impossibilitada. Por quê? Porque primeiro eles eram enclausurados nesses campos de concentração, longe da vista, e mesmo nesses espaços públicos era separado, então você não via, você não tinha acesso a eles. Eles eram apenas considerados como mão de obra descartável pela elite, ou seja, se eles morressem de fome no campo de concentração, ou se eles morressem de fome ou pelo trabalho excruciante que eles faziam
né, nessas reformas públicas, tanto faziam, porque eles eram facilmente repostos, substituíveis, tanto que as mortes nos campos de concentração não eram nem contabilizadas, porque não importava quantos deles estavam morrendo, contanto que eles estivessem separados da sociedade civilizada. O único dado que a gente tem de morte é no campo do Ipu, 1932 até 1933, 1.000 mortos foram enterrados ali. Mas a gente não sabe dos outros campos de concentração, quantas pessoas morreram nesses campos de concentração. Por que a gente estuda esses campos de concentração? Para a gente entender todo esse movimento de modernização do Estado brasileiro, principalmente das cidades. Conforme as cidades vão crescendo, elas vão criando esses espaços de segregação, né, de afastamento, principalmente de separação de classe, da elite com o pobre. Então, a elite cria esses espaços de diferenciação, de diferença entre o pobre e rico, muito claros, sejam por placas, como aconteceu na segregação racial dos Estados Unidos, ou seja, aqui no Brasil, que era essa segregação que todos sabiam, não precisavam dessa placa, estava no subentendido da sociedade. Você vai ter esses casos até hoje, por exemplo, esses shoppings de elite, de alto nível, eu não sei como que chama, mas esses shoppings que tem essas lojas que vendem bolsas de 30 mil reais, que, por exemplo, não tem entrada para você entrar a pé, apenas entrada para carro, porque é para garantir que realmente um pobre que anda de ônibus não consiga entrar naquele shopping. Então você já consegue marcar essa diferenciação, esse espaço não é para você. E o que impediu então o Brasil de criar novos campos de concentração nas próximas secas que aconteceram no nosso país? Foi o campo de concentração nazista. Sim, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e se espalhou então o que eram os campos de concentração nazistas e o que aconteciam lá, então se criou um horror ao campo de concentração. Então na próxima seca que teve no Brasil, essa ideia de reabrir esse campo de concentração foi impossibilitada. Por quê? Porque se tem um conhecimento agora real do que realmente acontece quando você concentra, prende essas pessoas em um lugar para afastá-las da sociedade. Eu vou deixar essa foto para vocês aí, que são as fotos do campo de Senador Pompeu, são as ruínas, né? Hoje ela é a única cidade no Ceará que mantém a estrutura desses campos de concentração como memória, ou seja, que se tornaram patrimônios históricos. E por que é importante, gente, a gente ter esses espaços de patrimônio histórico tombados? Olha essa foto aqui. Essa foto é de Fortaleza, é no bairro de Benfica. Era onde ficava um dos campos de concentração. E para você ver, ela foi reformada, não tem nenhum tipo de vestígio desses campos de concentração ali. E isso é uma forma de você apagar a memória desses campos de concentração. É uma forma de você apagar a memória de todos esses retirantes que sofreram com essa modernização de Fortaleza, com essas reformas públicas e com esse pensamento eugenista e principalmente de civilidade, modernidade e da Belle Époque presente aqui no Brasil, né, que se reproduziu por vários estados e por várias capitais do nosso país, mas que em Fortaleza foi ainda pior, porque veio nesse momento de seca, né, de abuso mesmo e de uso dessa verba que era para o auxílio do retirante nessas reformas públicas, aonde essas pessoas acabaram morrendo, né, em vez de receber o auxílio que elas precisavam. Então é super importante quando a gente tem um tombamento, por exemplo, dos campos de concentração ali da cidade de Senador Pompeu, porque é uma forma de manter essa memória, de a gente lembrar que a gente já fez esse tipo de coisa aqui no nosso país e da gente valorizar a vida então do sertanejo, da gente começar a repensar os nossos preconceitos, essas falas que a gente fala, tipo trabalho de baiano ou baianagem ou esse tipo de coisa. Por quê? Porque são preconceitos que surgiram com o detrimento, com a morte de muita gente no nosso país. Ok? Essa foi a aula de hoje, gente. Muito obrigada até aqui. Não se esqueça, no box de descrição eu vou deixar todos os links para livros sobre o assunto que você possa gostar, se você quiser saber mais sobre isso. Uma coisa muito interessante, gente, que tem é o livro O 15, da Raquel de Queiroz. Eu não tenho ele aqui em casa, mas ela vai contar sobre esses campos de concentração em 1915, tá bom? E esse livro geralmente cai no vestibular. Então dá uma olhadinha, a gente tem aqui na nossa playlist. Eu vou deixar linkado para vocês também uma resenha do livro, tá bom?
Beijinhos, até a próxima aula. Tchau!